Amigos queridos, nesta suave manhã, nos reunimos em torno dos ensinamentos de Jesus, verdades de vida eterna, perenidade aos nossos espíritos, lições sábias que nos chegam, alentando-nos de esperança, e convidando-nos ao trabalho constante no bem, para que possamos mobilizar os nossos sublimados sentimentos em favor uns dos outros, onde quer que estejamos. Jesus, Mestre amado, nós te sentimos, Senhor, manifestado em vibrações de amor e paz aos nossos corações, e os seus tarefeiros, amoráveis benfeitores espirituais da humanidade, responsáveis por este Evangelho, que se apresentam aqui solenemente, pedimos, Senhor, a estes amigos espirituais, que nos amparem, que nos sustentem em vibrações de bom ânimo, para que juntos possamos ser o levedo que fermenta a massa, e que nós possamos fermentar sentimentos nobres em todos os corações que cruzarem o nosso caminho. Que sua paz seja conosco, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, Bem-aventurados, amar o próximo como a si mesmo. E dentro desse item do amar o próximo como a si mesmo, nós estamos refletindo sobre a lei de amor. E a lei de amor diz assim: amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal. A lealdade aqui manifestada revela uma conciliação fiel com as leis de amor que regem o universo, com a lei divina. Consciencioso, ou seja, aquele que já traz sentimentos tão relevantes que a sua consciência se manifesta, revelando ao outro os seus valores morais, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos. Não é só perceber a dor do outro, olha só que interessante, o sentido íntimo dessas dores. O sentido íntimo de uma dor é o fator causal, e nós vamos recorrer às causas atuais e anteriores das nossas aflições, para que essas causas sejam reveladas para nós mesmos. E haja um entendimento da justiça divina agindo em nós pela força do amor. Isso é muito digno e muito consciencioso nós entendermos. Procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. Se nós não entendermos as causas daquela pessoa em específico
que gera a causa que gera a aflição, seja uma causa da anterioridade ou uma causa do presente, se nós não contextualizarmos naquele espírito, nós não saberemos qual é a sua necessidade. Não saberemos. Então, nós estamos sendo convidados a abrir mão de orientações genéricas, de orientações repetitivas, de frases bem construídas ou repetidas do Evangelho de Jesus. Nós estamos sendo convidados a perceber o outro em espírito e verdade. Para isso, eu vou ler novamente. É procurar ao redor de si o sentido íntimo, a causa das dores que oprimem vossos irmãos para, objetivo, abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Então, a nossa ambientação reencarnatória, que é o contexto sociocultural, educacional, onde fomos inseridos, ali nós vamos reencontrar, no nosso grupo de convivência, além da família consanguínea, nós vamos encontrar aqueles que são afinizados pelas leis de atração, por similitude fluídica, e vamos reencontrar aqueles outros que seguem conosco ao longo dos séculos, com os quais já fizemos algum progresso e com outros ainda não. E é estes que formam o nosso contexto de família humana, família espiritual. São estes. E todos aqueles, os demais, que cruzarem o nosso caminho em decorrência. Mas é imperioso que nós possamos compreender que nós tanto devemos nos debruçar sobre as necessidades evolutivas dos nossos, entre aspas, familiares, quanto nos debruçarmos sobre a dor do outro, que também compõe a nossa família pelos laços da paternidade divina. E é isso que é a expansão do espírito. Como que um espírito espiritualiza a existência? Como que ele amplia o seu estado consciencial se não for através da prática da lei, do amor, nesse momento, traduzido por família universal? Então, é por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, a vosso turno, estareis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. Se nós não tivermos o olhar para o espírito e nessa proximidade desvendarmos as causas que trazem os tormentos, sejam na anterioridade ou no presente, como que nós vamos socorrer o espírito na forma da caridade? Nós podemos genericamente dar o melhor para todos, mas em específico o Evangelho está nos dizendo o que é a necessidade evolutiva daquele irmão. A nossa necessidade evolutiva é nós atingirmos o objetivo da nossa existência. Para cada um de nós é diferente. Por isso, o Evangelho é para todos, mas a necessidade é específica. Quando eu vou ao encontro de vencer a mim mesma, eu estou indo em direção ao meu objetivo maior da reencarnação, que é me redimir perante a lei, seja no ajuste, seja provas, expiações, reparações. As modalidades de experiências evolutivas são muitas. Alguns de nós viemos para nos ajustar com a lei sob um aspecto, esse é o objetivo.
Outros de nós viemos nos reconciliar com alguns desafetos para fazermos o processo libertador de uma obsessão crônica de muitos milênios. Outros viemos para reparações coletivas junto à humanidade, devolvendo à humanidade aquilo que um dia nós usufruímos e nos beneficiamos. Então, se a gente não tiver claro o ser espiritual, nós continuaremos no escuro, fazendo o que já fazemos, mas às vezes não socorrendo aquele que nos chega com precisa necessidade, e nós então iremos assisti-lo a todos os sofrimentos. Dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. E que essas palavras não sejam jargões estereotipados, mas que sejam fruto de uma mínima experiência do Espírito. Se você já passou algum testemunho de dor, saberá o que dizer. Se você já passou um convite à fé, saberá o que fazer. Se você já passou privações e necessidades, saberá o que dar. Porque é nessa proporção que nós trabalhamos na seara de Jesus. É na exata dimensão da nossa possibilidade do que já vivemos e temos para doar. Porque quando falamos do que só ouvimos dizer, mas nunca passamos, é melhor o silêncio pacificado. Então, Emmanuel traz para nós uma lição chamada Ante a Vida Maior, que está no Reformador, de junho de 1954, e diz assim: quem encontra a paternidade divina no mundo, respeita as injunções da consanguinidade, mas não se agarra ao cativeiro da parentela. Isso daria para a gente trabalhar muitos meses. Porque muitas pessoas se escondem na parentela familiar para justificar a sua inação perante o próximo, para alargar os horizontes da caridade. Justificativas, plausíveis, mas não aceitáveis perante a nossa consciência. Porque, primeiro eu lar, e eu estou no cativeiro da parentela. Porque não entendi que os demais são tão meus irmãos quanto aqueles que estão na consanguinidade. Então, vou ler novamente. Quem encontra a paternidade divina no mundo, quem aceitou Deus verdadeiramente, respeita as injunções da consanguinidade, mas não se agarra ao cativeiro da parentela. Honra pai e mãe realmente, todavia, sabe considerar que o amor pode ajudar, pode fazer, aprender e sublimar-se sem prender-se. O que está preso, ele não sente, na verdade, que está realizando algo dentro daquelas paredes do lar. E por isso ele entra num estado até compulsivo do fazer lá dentro. Agora, quem traz a consciência do dever cumprido com aqueles, tem liberdade e espaço interno para ir ao encontro de outros tantos mais. O espírito que penetrou semelhante domínio da compreensão, reconhece que sua família é a humanidade inteira, encontrando o lar em toda parte, as surpresas da vida em todos os ângulos do caminho, o interesse iluminativo em todas as facetas da jornada, o serviço em todas as linhas de atividade, o dever em todas as partículas do tempo. Em cada segundo do tempo nós temos deveres e oportunidades e trabalho a realizar conosco, obviamente em primeira instância, mas com o outro. Porque sozinhos nada fazemos por nós mesmos. Então, o estado de solidão rompe aqui. O estado de carência afetiva rompe aqui.
O estado do medo do amanhã rompe aqui se eu não souber que eu estou o tempo todo na minha família, na paternidade de Deus, e que não há o desamparo. Porque nós precisamos criar vínculos profundos para termos esta vinculação fortíssima na nossa família espiritual. É importante a gente sair, às vezes, do sectarismo, às vezes do bairrismo, às vezes do que Emmanuel tem falado para nós, e o Evangelho também, né? Do egoísmo familiar, de casta, de pátria, para alargar a nossa vida no mundo, sem desconsiderar a injunção reencarnatória. Então, o dever em todas as partículas do tempo, a bênção do céu em todos os caminhos da terra, o amor em todos os seres, a glória de ajudar em todos os instantes da luta, e segue existência fora, de alma aberta, ao trabalho santificante, respirando a independência construtiva, livre, ainda mesmo quando escravo de pesadas obrigações familiares, feliz, ainda mesmo quando o corpo se lhe cubra de chagas sanguinolentas, e sereno, ainda mesmo quando a tempestade o convoque ao terror e à perturbação. É que quando a alma descobre a paternidade celeste, embora ligada aos impositivos da carne, sabe sofrer e agir, crescer e elevar-se, operando nas zonas inferiores do planeta, mas de sentimento centralizado no alto, e repetir invariavelmente com Jesus: Pai nosso que estais nos céus. É uma lição muito profunda que nós vamos dar seguimento a ela nos próximos dias. Amigos, sempre a gente se pergunta o que faz com que nós estejamos aqui. E a resposta é sempre a mesma: o amor de Deus. Foi o amor de Deus que nos criou, é o amor de Deus que nos mantém. E o fato de estarmos aqui agora revela essa grandeza desse amor de Deus. Porque a gente sente esse amor nos socorrendo todo o tempo da nossa vida. Por isso que esse item do Evangelho diz que o amor é leal, é probo, é consciencioso. Então, que alegria para o nosso coração saber que esse amor divino penetra todas as nossas células, todo o nosso pensamento, todo o nosso ser espiritual. E que, guardados nesse amor, nada de mal vai nos acontecer. Nada de mal vai nos acontecer. Porque o mal é algo que tem dentro de nós. Não no contexto de Deus. Então, a gente ter essa certeza de que nenhum mal vai nos acontecer, porque Deus está por nós, e qualquer situação que nós possamos vivenciar, ela, na verdade, são desafios que o Pai nos oferece para fortalecer mais e mais a nossa ligação com Ele. Então, crer em Deus, na sua misericórdia, no seu amparo,
E cada vez mais, e independente daquilo que nós estamos vivendo, nos faz compreender essa lei de amor, que é tão importante para nós. E esses espíritos amorosos, que estão muito à frente do nosso tempo, com as suas lições maravilhosas, tentam alargar o nosso pensamento e a nossa visão para que isso seja uma realidade cada vez mais presente em nós. Então, nós vamos ler alguns trechos de Emmanuel, de uma obra intitulada Educandário de Luz. E o título é Mãos à Obra. E ele diz assim: a grande necessidade ainda e sempre é a da evangelização íntima, para que todos os operários da causa da verdade e da luz conheçam o caminho de suas atividades regeneradoras, aprendendo que toda obra coletiva de fraternidade na redenção humana não se efetua sem a cooperação legítima. Então vamos interromper aqui esse texto, porque não tem amor sem cooperação. O amor, a expressão do amor, é dentro desse contexto da cooperação. E há muitas maneiras de nós cooperarmos uns com os outros, que revela esse sinônimo amor. Então, Jesus, quando esteve conosco, ele nos mostrou várias oportunidades que nós temos na nossa vida de cooperar amando, principalmente quando nós estamos diante de uma situação que tudo nos convida a um sentido contrário da cooperação. Quando Jesus estava indo a Jerusalém, era um caminho muito difícil, muito cheio de intempéries, uma região muito seca, ausência de água, ausência de alimentos mínimos, para manter o vigor do organismo. E Jesus, caminhando longo tempo com os discípulos naquelas regiões inóspitas, ele, sabendo que ia escurecer, ele pede para que os discípulos, alguns discípulos, possam ir à frente para buscar um abrigo para que eles pudessem passar a noite. E eles estavam na região de Samaria, onde os samaritanos habitavam aquela região. E naquela área onde eles se encontravam, em função das dificuldades do caminho, sempre aqueles que moravam na região acolhiam os viandantes, sempre. Era um grande prazer, era uma forma que eles tinham de se ligar a Deus, enfim. Então Jesus pede que os discípulos caminhem um pouco mais rápido à frente para solicitar que eles pudessem ser acolhidos para passar a noite. E depois de algumas horas eles retornam, dizendo que por onde eles tinham ido, eles não tinham recebido o amparo do acolhimento, porque aqueles que o viam pedir a solicitação perceberam claramente que eles iam a Jerusalém. E aqueles que iam a Jerusalém não pensavam como os samaritanos. E eles voltam então muito indignados com aquela situação.
E é óbvio que Mateus e Lucas e outros evangelistas, quando escrevem, contam essa passagem, estão dando uma lição para nós em humanidade do quanto muitas vezes nós negamos auxiliar verdadeiramente aqueles que pensam diferente de nós, que não abraçam as mesmas ideias, a mesma forma de pensar, que se acham muitas vezes enganados, perdidos dentro de si, e que nós não os consideramos como verdadeiros irmãos que são. Então essa lição do amar ao próximo como a nós mesmos, de sermos leais a Deus, é no sentido realmente de nós observarmos todos aqueles que estão ao nosso redor, que diferem de nós, e para esses nos esforçarmos em servir. Porque, como nós temos estudado nos evangelhos aqui, no conceito de Emmanuel, amor é o ato de servir através do bem, sem ver a quem. Então, depois que Jesus passa por essa situação, poucos dias depois ele conta a parábola do bom samaritano. Então, demonstrando que todos nós somos necessitados de sermos socorridos por aqueles que nos rodeiam. E nesse texto ainda do Evangelho, Sansão vai nos esclarecer que nós vamos nos encontrar, nós que estamos próximos uns dos outros e que nem sempre nos consideramos como irmãos, nós vamos continuar nos encontrando para fora do orbe da Terra. Nós ainda vamos nos encontrar, porque nós somos realmente uma grande família espiritual. E essa disposição íntima de não nos fixarmos no que o outro pensa de diferente de nós, e às vezes, amigos, o que o outro pensa é recheado de tantas coisas proveitosas e nós abrimos mão porque nos fixamos numa forma ou num aspecto do seu pensamento. Então o Evangelho é esse convite eterno para que nós possamos verdadeiramente nos aproximarmos mais e mais no sentimento uns dos outros. E quando nós temos a convicção mais absoluta que realmente nosso irmão está enganado, quando nós temos essa percepção, aí é que nós devemos mais intensamente nos disponibilizar para auxiliar. Porque aquele que vê um pouco mais longe tem necessidade de estender as suas mãos para aqueles que estão mais atrás, para que eles também se adiantem. Porque nós não avançaremos muito se não fizermos esse movimento. Não avançaremos. Eu me lembro de uma ocasião que um amigo espiritual nos explicou que quando a gente vê surgir no planeta Terra uma certa tecnologia, algo
que alcança apenas alguns, e essas pessoas são beneficiadas por essa tecnologia, seja na área da saúde, seja na área da informática, seja na área de qualquer tecnologia, mas que beneficia. Muitas vezes aquelas pessoas ficam ansiosas, uma vez se apropriando daquilo, de coisas mais inovadoras. E esses amigos nos esclareceram que toda vez que surge algo na Terra, enquanto aquilo não se populariza, enquanto aquilo não alcança a todos, aquele aspecto não avança tanto quanto a gente gostaria. Então, é isso, né? Nós estamos vendo hoje, antigamente, um celular era uma coisa para menos de 0,1% da humanidade. Hoje, é difícil, muito difícil, uma pessoa que não tem essa tecnologia. Então, ela surgiu e ela era para todos. Quando surge uma tecnologia na saúde, embora no primeiro momento só algumas pessoas se beneficiem, com o tempo aquilo é viabilizado, melhorado e todos são beneficiados. Isso é a mão de Deus, isso é o amor de Deus, né? Que traz um comando fortíssimo que nada é apenas para alguns, que tudo é para todos. E observando isso, nós devemos nos inspirar para compartilhar com todos tudo que temos de melhor. Então, vamos refletir sobre isso e fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesta manhã gloriosa da nossa vida, que nos encontramos em Seu nome, Senhor, queremos Te buscar para Te agradecer por aqui estarmos, Senhor. Por nesta hora entrarmos em prece, no sentimento profundo de gratidão, pela vida que o Senhor nos ofereceu, pelas oportunidades de progresso, Senhor, por estes momentos que a vida nos convida a ampliar a nossa fé, os nossos atos de caridade, de compreensão, de entendimento, de levar a todos que nos cercam o que temos de melhor. É neste dia, Senhor, que os nossos corações estão desejosos de pulsar na mesma frequência que o seu coração, Senhor. É neste dia que desejamos nos entregar com alegria e bom ânimo para viver com alegria tudo aquilo que o Senhor reservou para nós, para nos tornar mais experientes, mais confiantes, mais amorosos. Que nesse momento os nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam sentir todo o seu amor, Senhor,
serem revigorados nesta hora pela sua presença constante em suas vidas. Que seu olhar doce e misericordioso encontre com o olhar deles, soerguendo-os para uma vida verdadeira. E nós que nos encontramos na pátria do Evangelho, na terra do Cruzeiro, Senhor, estamos desejosos de executar o que o Senhor nos confiou, para nos tornarmos espíritos melhores, mais dignos, mais dispostos ao bem e à verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.